Dejadme que os haga una pequeña introducción acerca de mi persona para que me conozcáis un poco mejor. Vou fazer uma pequena introdução acerca da sua pessoa, para que o conheçamos melhor. Tengo 40 años, Tenho 40 anos, estoy casado desde hace 15 años con María, que es mi esposa. casado com a Maria, que é a esposa desde há 15 anos atrás. Llevamos más 3 de noviazgo, 18 ya, así que somos mayores de edad. 3 de noivado com 18 já, são maiores de idade. Tengo 2 hijos, uno con 10 años, que se llama Ariel, y una niña de 8 años, que se llama Sofía. Tenho 2 filhos, um com 10 anos que se chama Ariel Y la e a niña Sofia com de 8. 8 anos. Ariel, que es muy futbolero, le dije que venía a visitar a Iker Casillas y a Sara Carbonero y quería venir conmigo. Le dije, no, solo me han invitado a mí. Y nada, pues llevo pastoreando en la iglesia 13 años ya y tengo convertido 22 años que voy a hacer ahora en este mes de septiembre. Y la verdad es que puedo decir categóricamente que la vida con Jesús es mucho mejor, ¿no? No está exenta de dificultades, no está exenta de problemas, pero hay unos recursos que Dios pone en nuestro interior a través de su Espíritu que nos hacen vivir mucho mejor. Ya me iréis conociendo un poco más. Já me vão conhecer um bocado mais. Y lo que sí, vamos a pasar directamente a la primera sesión, si os parece. Estuvieron compartiendo los pastores Samuel y Ismael que vuestro lema para este retiro era ¿cuál es tu lugar? Vamos passar então ao primeiro tempo de ensino e foi partilhado por nós, pelos pastores, que o tema para o nosso retiro era qual é o teu lugar. Y me parece muy interesante este lema porque creo que es muy importante conocer cuál es nuestro lugar y ocupar ese lugar dentro de la iglesia. Parece-me que é um tema muito interessante e importante porque é preciso saber qual é o nosso lugar e ocupar esse lugar na igreja. Muchas veces la imagen que me ha venido a la mente de la iglesia de Cristo es la imagen de un puzzle con muchas piezas. Muitas vezes a imagem que me vem à mente acerca da Igreja de Cristo é a imagem de um puzzle com muitas peças. Y me he preguntado qué sucede si hay piezas que no están ocupando su lugar. E pergunto-me a mim mesmo o que é que acontece se há peças que não ocupam o seu lugar. Evidentemente, el dibujo que se forma con el puzzle no se ve, no se aprecia adecuadamente. É evidente que o desenho que forma esse puzzle não se vê e não se consegue apreciar adequadamente. Y si la pieza se coloca en un lugar que no le corresponde, a veces hay que forzar la pieza y la pieza se puede romper. E se a peça se tenta meter num lugar que não é o correspondente, se começa a forçar e se pode estragar a peça. Y si no se rompe porque le hemos apretado bien, el dibujo final no va a ser el que corresponde con la caja, con la portada de la caja. E se não se estraga porque fizemos pressão para colocá-lo naquele lugar, o desenho que vai aparecer não é adequado com aquele que está na caixa. Así que ocupar tu lugar en el cuerpo de Cristo es fundamental para que se proyecte la vida de Jesús en mayor medida, ¿sí o no? Então que ocupar o teu lugar dentro da igreja, no corpo de Cristo, é importante para que se projete a vida de Cristo ou de Jesus até às outras pessoas. Ahora, quiero haceros una pregunta y no hace falta que me contestéis ni levantéis la mano. ¿Cuántos están seguros de que están ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo? Quero fazer uma pergunta e não faz falta que levantem a mão para me responder. Quantos de vocês sentem que estão no seu lugar, no corpo de Cristo? ¿Estás totalmente convencido que para lo que viniste a este mundo es lo que estás haciendo en la actualidad? Estás totalmente convicto e convencido que aquilo que vieste fazer este mundo é o que estás a fazer? Yo reconozco que en muchas ocasiones me he sentido fuera de lugar en el cuerpo de Cristo. Eu reconheço que muitas vezes me senti fora de lugar no corpo de Cristo. He sentido que estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Sentia que estava a ocupar um lugar que não era o meu. Y por lo tanto me sentía con mucha carga, con mucha presión. E portanto me sentia muito pesado e com muita pressão. Veía que los resultados no se daban. Via que os resultados não aconteciam. Y entonces tuve que parar y descubrir cuál era mi lugar y por qué no estaba ocupando ese lugar. E então tive que parar e descobrir qual era o meu lugar e porquê que não estava a ocupar esse lugar. Y quiero compartiros acerca de estos días que vamos a estar juntos, cuáles son algunos de los obstáculos, cuáles son algunas de las razones que nos impiden ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. E quero partilhar com vocês, durante este tempo que estamos juntos, quais são alguns motivos e razões que nos impedem de estar no lugar certo, no corpo de Cristo. Para comenzar, quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver una historia muy conocida sobre el profeta Elías, un hombre grandísimo a nivel espiritual, poderoso, pero también fue un hombre que tuvo sus sombras y sus debilidades. Para começar, vamos a 1 de Pedro, capítulo 19. Primera Reyes. Primeira de Reis, desculpe.
Vamos a ver la historia de... 19, 18, vamos ver a história de Elias. Muy bien, pues vamos a ir poco a poco desglosando estos versículos. Vamos indo pouco a pouco estudando estes versículos. En primer lugar, quiero leer los primeros dos versículos para ver los primeros dos protagonistas de la historia, el rey y su mujer Jezabel. Em primeiro lugar, vamos ler os primeiros dois versículos para ver os protagonistas desta história, os dois primeiros, que é o rei Acabe e Jezabel. Muy bien. Dice así el primer versículo. Acab dio a Jezabel... ¿O después el primer versículo? Sim. E diz o primeiro versículo assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Muy bien, en primer lugar vemos que Acab le habla a su mujer Jezabel sobre una cuestión que acababa de suceder. Em primeiro lugar, vemos que Acabe fala à sua mulher Jezabel acerca de um acontecimento que acabava de ocorrer. ¿Qué le contó Acab? O que é que contou Acabe a Jezabel? Bueno, pues si estamos en el contexto del pasaje, le contó los milagros poderosos que Elías había hecho con el pueblo. Se estamos a compreender o contexto da passagem, o que ele contou foi os milagres maravilhosos que Deus tinha feito através do seu povo. Dejadme que os cuente un poco lo que le pudo haber dicho a su esposa. Deixem-me que nos conte um pouco o que pode ele ter dito à sua esposa. Seguro que le dijo que después de 3 años y medio de una terrible sequía, apareció aquel que anunció esa sequía, el profeta Elías. Certeza que falou que depois de 3 anos e meio de seca, apareceu aquele que tinha anunciado que ia acontecer essa seca. Seguro que le dijo que oró nuevamente por Israel para que volviera la lluvia y que consiguió atraer la lluvia nuevamente. Com certeza que ele falou que ele orou para que chovesse sobre Israel e voltou a chover sobre eles. Le dijo, cariño, la oración de este hombre hizo que dejara de llover 3 años y medio y la oración de este hombre hizo que volviera a llover sobre nuestro país. Disse, amor, a oração deste homem fez com que deixasse de chover durante 3 anos e meio e agora ele orou e voltou a chover ao fim deste tempo. Me imagino a la mujer diciendo, no te lo creo. No te creo. Mas a mulher dizer, não acredito, não acredito. Sí, sí. Y además, antes de que orara para que volviera la lluvia, Sim, e além, antes de orar para que voltasse a chover, reunió a todo Israel en el monte Carmelo reuniu a todo Israel no Monte Carmelo y a todos los profetas de Baal y de Asera e a todos os profetas de Baal e da Acera y les retó a que orasen cada uno a su Dios para ver quién era capaz de hacer descender fuego del cielo. e os desafiou a que orasse cada deles ao seu Deus para ver quem era capaz de fazer chover fogo do céu. Y tus profetas, cariño, los 450 de Baal y las 400 de Asera, E os teus profetas, meu amor, os 400 de Baal e os 400 de Acera, hicieron todo un tipo de oraciones, de actuaciones así muy extravagantes. fizeram todo tipo de orações e de atuações tipo circo, extravagantes, Y se rajaron la piel, e se latigaram a pele, se desangraron casi quase morriam desangrados y no sucedió absolutamente nada. e não acontecia nada. Pero llegó este profeta Elías, Mas quando chegou o profeta Elias, empezó a hacer una simple oración al cielo começou a fazer uma simples oração ao céu y descendió fuego que consumió el sacrificio que había puesto en el altar, e caiu fogo que consumiu o sacrifício colocado no altar. secó el agua que había alrededor del altar Fez desaparecer toda a água que havia ao redor do altar. y la gente se postró ante esa manifestación diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios. E as pessoas se ajoelharam diante dessa manifestação, reconhecendo que Jeová era Deus. Jezabel Jeová diría, era Deus. no te creo, cariño. Jezabel diria, não acredito em ti, meu amor. Pero dijo Acab, aún tengo algo más que decirte. Mas disse Acabe, ainda tenho mais coisas para contar-te. Después de esto, Depois disto, Elías, con la ayuda del pueblo, mató a espada a todos tus profetas. Elias, com a ajuda do seu povo, matou à espada todos os teus profetas. ¿Cómo creéis que debería haber respondido la mujer de Acab ante esta información? Como pensais que, diante desta informação, respondeu a mulher de Acabe? Yo imagino que lo más lógico, lo más racional es, wow, estábamos equivocados. Eu imagino que o mais lógico, o mais razoável seria dizer, uau, estávamos errados. Jehová es Dios. Jeová é Deus. El Dios de Israel es el verdadero Dios. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Baal es una farsa. Baal é farsante. Asera no vale para nada. A Acera não presta para nada. Pero ¿cómo reaccionó realmente Jezabel? Mas qual foi realmente a reação de Jezabel? Dice que, versículo 2,
Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã a esta hora eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Así que la respuesta verdadera de Jezabel fue contra toda lógica. Envió un mensajero a Elías con un decreto de muerte para su vida. Então a resposta de Jezabel foi contra toda a lógica humana e enviou um mensageiro a Elias a dizer que o iria matar. Jezabel le dijo por carta: voy a hacerte lo mismo que tú le has hecho a mis profetas. Ela disse por carta: vou-te fazer a ti a mesma coisa que fizeste aos meus profetas. Te lo juro por mi vida. Juro-te pela minha vida. Que me maldigan los dioses si yo no te mato. Que me maldição os deuses se eu não te matar. Te voy a quitar del medio. Vou-te retirar do meio. Y eso es lo que sucedió un poco con Acab y Jezabel. Ahora, ¿qué sucedió con Elías después de esta cartita que recibió de parte de Jezabel, la reina? E o que aconteceu agora a Elias depois de ter recebido essa carta da rainha? Vamos a leerlos en el versículo 3. Dice, versículo 3, 4. Versículo 3 e 4. Quando ele ouviu isto, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Versículo 9 y 10. Ali entrou na caverna onde passou a noite, e então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram agora tirar minha vida. Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, procuram, pois, tirar-me agora a minha vida. Así que, ¿cómo reaccionó Elías ante esa amenaza escrita por Jezabel? Assim, qual foi a reação de Elias depois de ter recebido esta ameaça de Jezabel? Pues nos dice el pasaje que hemos leído que viendo pues el peligro que emanaba de esa carta, Pois nos diz a passagem que lemos que, vendo ele o perigo que vinha através dessa carta, hizo todo esto. En primer lugar, se levantó y se fue para salvar su vida. fez tudo isto. Em primeiro lugar, se levantou e fugiu para salvar a sua vida. Abandonó el territorio de Israel. Abandonou a terra de Israel. Tuvo miedo. Teve medo. Sí, el profeta Elías tuvo miedo, fue controlado por sus temores. Sim, o profeta Elias sentiu medo e foi controlado pelos seus medos. Solo habían pasado 24 horas de la manifestación del Monte de Carmelo. Só tinha passado apenas 24 horas desde a manifestação do Monte Carmelo. Y ahora vemos a un Elías muy distinto al que E estaba agora allí. vemos um Elias muito diferente daquele que estava no Monte Carmelo. Pero no solamente eso, sino que vino a Berseba, a una ciudad en la frontera, y dejó allí a su criado. Não só isso, após ter abandonado o território, chegou até Berseba e deixou ali o seu criado. Así que abandonó el territorio y abandonó cualquier tipo de compañía. Se quedó solo. Assim que abandonou o seu território e abandonou qualquer tipo de companhia, ficando sozinho. Si miramos la vida de Elías, Elías no era muy relacional. Se vemos a vida de Elias, ele não era um homem de muitas relações. A él le bastaba con Dios. E a ele bastava ter relação com Deus. No parece necesitar a gente a su Não alrededor. parecia necessitar ninguém à beira dele. Pero Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Mas Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Pero no solo eso, sino que dice que se fue por el desierto un día de camino. Mas diz também que foi por o deserto um dia de caminho. Eso me suena un poco a locura, ¿no? Isso parece um pouco loucura. Se va un día caminando por el desierto con todo el calor que hace y nos dice la Biblia, nos deja entrever que no se llevó ni comida ni bebida, ¿no? Parece loucura andar um dia por o deserto com o calor que faz e não levando ainda por cima nem comida nem bebida. Ahora, como he dicho anteriormente, habían pasado 24 horas desde que Elías había matado a 850 personas a espada. E tinha apenas passado 24 horas este dia, tinha matado 800 pessoas à espada. ¿Cómo se queda uno después de ese esfuerzo tan grande? Como é que fica uma pessoa depois desse esforço tão grande? Desde luego, no se queda uno en facultad de plenitudes para correr 24 horas por el desierto. Parece-me que depois de todo aquele esforço não fica com muita força para correr 24 horas pelo deserto. Así que el miedo le hizo actuar de manera irracional. Assim que, controlado pelo medo, fez ações irracionais. Pero no solo eso, dice que se sentó debajo de un enebro, estaba tan cansado que deseaba morirse. Assim, não diz só isso, mas também que depois se sentou debaixo de um arbusto e desejou a morte para si mesmo. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Depresión, ¿no? Como chamaríamos a isso? Depressão?
es un síntoma muy parecido al de la depresión, ¿no? Con ganas de morirte, ¿verdad? Pero no se queda así, sino que le pide a Dios que le quite la vida. Parece sentimento muito parecido à depressão, mas não fica só por ali com a depressão, mas pede incluso a Deus que lhe tire a vida. Le vemos orando a Dios y ahora no ora por fuego, sino ora para que le quite Dios la vida. O vemos a orar a Deus e agora não para que caia fogo, mas para que Deus lhe tire a vida. Pero fíjate, otra cosa que hace Elías, se desprecia. Dice que no es mejor que sus padres, que es un desastre, que es aborrecible. E ainda faz mais, ele se despreza a si mesmo, dizendo que não é melhor que os seus pais, dizendo que é um completo desastre e que é uma pessoa que é aborrecível, como se diz? Desprezível, talvez, sim, desprezível. Y no solo eso, sino que se mete en una cueva para pasar la noche. Mas não só isso, mas consegue-se dentro de uma cova para passar a noite. Allí, escondido, con el frío que hace en una cueva, en la noche, en medio del desierto. Aí escondido, com o frio que faz, dentro de uma cova, no meio do deserto. Y vuelve a dirigirse a Dios, pero esta vez para quejarse, diciendo, soy el único fiel en Israel. E volta a dirigir-se a Deus, queixando-se mais uma vez e dizendo que ele era o único fiel que estava em Y Israel. siento que voy a desaparecer de este lugar. E sinto que vou a desaparecer deste lugar. Por lo tanto, no va a haber testimonio aquí en Israel tuyo, Señor. Portanto, com a minha morte deixará de haver um testemunho aqui em Israel, Senhor. Así que qué diferente, ¿verdad? Es la actitud que tiene Elías en esta situación y en contraposición a la situación que tuvo en el Monte Carmelo, ¿no es cierto? Assim Muy que diferente. vemos uma grande diferença entre a atitude que tem agora Elias e a que teve anteriormente no Monte Carmelo. En el Monte Carmelo era un superhéroe, ¿verdad? No Monte Carmelo era um super-herói. Era un hombre poderoso. Era um homem poderoso. No tenía miedo de nadie. Não tinha medo de nada. Estaba absolutamente convencido de que Dios le había facultado para hacer descender fuego del cielo. Estava plenamente convencido que Deus o havia chamado para fazer descer fogo desde o céu. Pero después de la carta de Jezabel, Mas depois de receber a carta de Jezabel, le vemos con otra mirada, vemos-lo com outro olhar. una mirada oscura, Olhar escuro. una mirada negativa, pesimista. Olhar pessimista e negativo. La forma en la que analiza las cosas es muy diferente a la del Monte Carmelo. A maneira como faz a análise dos acontecimentos é muito diferente. Le lleva a abandonar a Israel. Faz com que ele abandone Israel. Le lleva a salir fuera del lugar que Dios tenía preparado para él. Faz com que ele saia do lugar que Deus tinha preparado para ele. ¿Cuál era tu lugar, Elías? Qual era o teu lugar, Elias? Eres un profeta poderoso. És um profeta poderoso. Y ahora eres un hombre lleno de miedos. E agora és um homem cheio de medos. Y esos miedos te han llevado fuera del lugar que deberías ocupar. E esses medos levam-te a que vás para fora do lugar que deves ocupar. ¿Cómo fue que llegó Elías a esta situación de pesimismo y de depresión? Como é que Elias chegou a esta situação de pessimismo e depressão? Dejadme que os sugiera que lo que le sucedió a Elías fue que no se cumplieron algunas expectativas que él tenía en su vida. Deixa-me que vos diga que o que se deu a Elias é que não se cumpriram muitas das expectativas que ele tinha para a sua própria vida. Elías esperaba cosas que no se cumplieron. E Elias esperava coisas que não aconteceram. Esas son las expectativas. Esas- Espero que suceda algo. Essas são as expectativas, esperar que aconteça alguma coisa. ¿Y en qué áreas Elías esperaba algo? Bueno, Elías tenía expectativas en relación con los demás, con las personas que le rodeaban. E em que áreas Elias tinha expectativas? Ele tinha expectativas sobre as pessoas que o rodeavam, sobre os demais. Seguro que él esperaba que Jezabel, al escuchar lo que había sucedido en el Monte Carmelo, tuviera otra reacción muy distinta. Com certeza ele esperava que aquilo que acontecesse com Jezabel ao ouvir aquilo que tinha acontecido no Monte Carmelo fosse totalmente distinta a reação. Seguro que él esperaba que todo el pueblo que se acababa de arrodillar diciendo que Jehová es Dios, viniera a apoyarle para darle refugio en contra del decreto de Jezabel. Certeza que ele tinha a expectativa de que todo o povo que viu aquilo acontecer e se ajoelhou, postrando-se diante de Deus, viesse para o lado dele apoiá-lo. Me imagino a Elías diciendo, ¿cómo no sale nadie a dar un paso en favor de Jehová en este pueblo, después de lo que acabamos de ver? Como não sai ninguém a dar um passo em favor de Deus depois de tudo o que acabamos de ¿Cómo es ver? posible que el pueblo sea tan indiferente y tan apático después de la gran manifestación que Dios nos acaba de dar como pueblo? Como é que é possível que o povo seja tão indiferente e apático depois da grande manifestação de poder que Deus nos acaba de dar no meio do povo? ¿Cómo es posible que el rey de Israel Acab, después de lo que acaba de ver con sus propios ojos y su mujer, sigan persiguiendo y acosando a los profetas de Dios? Como é possível que o rei e a sua esposa, depois de ver tudo o que aconteceu no poder de Deus, continuem a perseguir
o profeta de Deus. Elías esperaba algo distinto de los demás. Elias esperava coisas distintas em relação aos outros. Y como no se dieron, E como não aconteceram, cambió su lugar de profeta por un lugar de un hombre huidizo y errante. mudou o seu lugar, a sua posição de profeta, por a posição de um homem fugitivo e errado, ou seja, sem destino. Ahora, también Elías esperaba algo más acerca de Dios. Também Elias esperava algo mais de Deus. ¿Dónde estaba Dios en estos momentos? Onde está Deus nestes momentos? ¿Cómo es posible que sigan gobernando en Israel dos seres tan despreciables como Acab y Jezabel? Como é possível que continuam a governar sobre Israel dois seres tão desprezíveis como era Acabe e Jezabel? ¿Por qué no hizo descender fuego del cielo en el palacio real y hubiese consumido a estos dos personajes? Porque não fez ele ter fogo sobre o Palácio Real e ter consumido aqueles dois? ¿Por qué no hacía desaparecer ya a Acab y a Jezabel? No lo entiendo, diría. Não entendo porque não faz desaparecer já Acabe e Jezabel. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Onde está Deus neste momento? ¿Dónde está Dios apoyándome ahora si estoy solo en el desierto, muerto de hambre, muerto de sed? Onde está Deus neste momento? Estou sozinho no deserto, cheio de fome e cheio de sede. ¿Dónde están las sensaciones que tuve en el Monte Carmelo? Las han desaparecido de mi interior. Onde estão aquelas sensações que tive no Monte Carmelo? Desapareceram do meu interior. Elías tenía expectativas sobre los demás, pero también tenía unas expectativas sobre Dios. E Elias tinha expectativas sobre as demais pessoas, mas também sobre Deus. Ahora, también tenía expectativas sobre sí mismo que no se estaban cumpliendo. Ele também tinha expectativas sobre si mesmo que não estavam a acontecer. Yo imagino a Elías diciendo, ¿por qué me siento tan desanimado y tan débil? Imagino Elias a dizer, porquê é que estou tão desanimado e tão desprezível? Ayer fluía en mi relación con Dios de una manera tan preciosa. Ontem a minha relação com Deus era tão preciosa a fluir. Hoy siento que mis oraciones rebotan y rebotan en el cielo. Hoje sinto que as minhas orações não passam o céu, venham para trás, voltam para a terra. Si soy el único fiel, verdadero fiel aquí en Israel, Sou eu o único verdadeiro fiel aqui em Israel. ¿por qué tengo que salir corriendo y vivir de esta manera en una cueva? Porque tenho que estar a fugir e viver desta maneira dentro de uma cova. Otra vez en una cueva, ya estuve en una cueva en el arroyo de Kerit. Outra vez numa cova, já estive numa cova no Ribeiro de Querido. Pero si soy el ungido de Jehová, ¿por qué no llego a final de mes? Se eu sou o ungido de Deus, porquê é que nunca chego ao fim do mês? ¿Por qué no tengo una vivienda con vistas a la ría del Duero? Porquê é que não tenho uma mansão com vistas para o Rio Douro? ¿Se me ha ido la unción? Já foi? Desapareceu a unção? ¿Será que he pecado? Será que é pecado? ¿Dónde está su presencia ahora? No la siento en mi corazón. Onde está a presença de Deus? Não sinto já no meu coração. Yo creía que tenía que estar experimentando esto todo el tiempo de mi Eu acreditava que tinha que estar a experimentar isto sempre, todo o tempo, todos os dias da minha vida. Así que Elías tenía unas expectativas sobre los demás, sobre Dios, sobre sí mismo. Assim que Elias tinha uma expectativa sobre as demais pessoas, sobre Deus e sobre si mesmo, Y esas expectativas no se cumplieron e essas expectativas não foram cumpridas. y Elías huyó de su lugar. E Elias fugiu, saiu do seu lugar, Porque sus expectativas no se cumplían. porque as suas expectativas não aconteciam. Ahora Dios tuvo que tratar con las expectativas de Dios para hacerle volver a su lugar. Deus teve que tratar com as expectativas de Elias para fazê-lo voltar ao seu Dios tuvo lugar. que enfrentar a Elías para que él tuviera una idea más sana de lo que debía o no debía suceder. Deus teve que confrontar Elias para que ele tivesse uma ideia mais saudável daquilo que ele precisava de ser e do que queria acontecer. Y yo creo que a veces Dios usa las crisis que vienen en nuestra vida para tratar con nuestras falsas expectativas. E eu acredito que Deus às vezes usa as crises que vêm à nossa vida para tratar com as nossas faltas expectativas. Yo no sé a ti, pero yo me he encontrado esperando cosas de los demás, esperando cosas de Dios, esperando cosas de mí que no se han cumplido. Eu não sei contigo, mas eu já aconteceu comigo ficar à espera de que acontecessem coisas com Deus, coisas com os demais ou coisas comigo mesmo que nunca aconteceram. Y ante el incumplimiento de mis expectativas me he llenado de desánimo, de miedo, de angustia, de dolor. E com a falta de acontecimento das minhas expectativas, eu me encontrei com angústia, com medo, com dor, com sofrimento. Y por eso necesitamos tratar con las expectativas que tenemos, porque si no, nos dominará la frustración y el desánimo. E por isso precisamos de resolver e trabalhar nas expectativas que temos, senão nos encontraremos com o desânimo. Y abandonaremos el lugar que Dios tiene diseñado para E nosotros. acabaremos por abandonar o lugar que Deus tem preparado para nós. ¿Cuáles son tus expectativas en la actualidad? Quais são as suas expectativas hoje, na ¿Qué atualidade? expectativas tienes sobre los demás, los que están a tu Que alrededor? expectativas tens sobre as pessoas que estão à tua volta, as mais pessoas? A veces los que estamos casados tenemos expectativas sobre nuestros cónyuges. Às vezes aqueles que estamos casados temos expectativas sobre os nossos cônjuges. Pensamos, si me ama, estará conmigo siempre, Pensamos, todos los días. Y en vez de salir con sus amigos, siempre estará
conmigo en casa. Pensamos, se verdadeiramente me ama, se estará comigo todos os dias, sempre estará comigo em lugar de sair com outras pessoas, amigas. Si él o ella me aman, no estará practicando sus aficiones, sino que estará compartiendo conmigo todo el tiempo del mundo. Se ele ou ela me ama verdadeiramente, não estará a praticar os seus passatempos, mas sim estará comigo todo o tempo do mundo. ¿Eso es una expectativa real? Isso é uma expectativa real? Si me ama realmente y si es sensible mi esposo o mi esposa, él siempre estará atento o atenta a lo que yo necesito, siempre. Se ele me ama ou ela me ama, minha esposa ou meu esposo, sempre estará sensível àquilo que eu preciso. Sin que yo se lo diga, no hará falta que se lo diga. Él o ella sabrán lo que yo necesito y suplirán mi necesidad. Nem fará falta que eu peça, e ele ou ela perceberá as minhas necessidades e suprirá essas necessidades. ¿Qué pasa cuando no se cumplen esas O que expectativas? acontece quando não se cumpre essas expectativas? Cuando él o ella no se enteran para nada de lo que me pase, de lo que necesito. Quando ele ou ela não perceba, nem não tenha sensibilidade para perceber o que é que eu necessito. Si me ama, cuando me case con él o con ella, estaremos de acuerdo en todo. Se verdadeiramente me ama, quando me caso com ele ou ela, estaremos sempre de acordo a 100%. ¿Y qué pasa cuando empiezan a surgir esas diferencias y que parecen irreconciliables? E o que acontece quando começa a haver diferenças de opinião que parecem irreconciliáveis? También con los hijos. A veces nuestras expectativas con los hijos no se ajustan a la realidad. Também, às vezes, com os nossos filhos, não se ajusta à realidade das nossas expectativas. Mi hijo va a ser un gran abogado como yo. O meu filho vai ser um grande advogado como eu. Va a ser pastor como yo. Vai ser pastor como eu. ¿Qué pasa cuando tu hijo empieza a sentir algo diferente a lo que tú O esperabas que é de que él? acontece quando o teu filho começa a fazer algo diferente daquilo que tu esperavas dele? Los hijos son una bendición, van a traer armonía, paz y alegría a nuestro matrimonio. Os filhos são uma bênção, vão trazer paz e harmonia ao nosso casamento. Los hijos van a solucionar nuestros problemas. Os filhos vão resolver os nossos problemas. ¿Y qué sucede cuando empiezan los hijos a ahondar en nuestros problemas? E o que acontece quando os filhos começam a aprofundar os nossos problemas? También tenemos a veces ideas sobre los hermanos de la iglesia. ¿Cómo tienen que ser esos hermanos? Também às vezes temos ideias sobre os irmãos da igreja, como eles têm de ser. Si es mi hermano, él me ofrecerá dinero cuando yo pase por una crisis económica. Se é meu irmão, ele me vai oferecer dinheiro quando eu esteja em crise económica. Si es pastor y está inspirado, él siempre me va a acompañar en cualquier etapa de sufrimiento en mi vida. Se é pastor e está inspirado, ele sempre vai acompanhar em qualquer crise da minha vida. Expectativas sobre los demás. Expectativas sobre as Y demás expectativas pessoas. también sobre Dios. ¿Qué expectativas tienes tú sobre Dios? Expectativas também sobre Deus. Quais são as suas expectativas sobre Dios es un Dios amoroso. Cualquier cosa que le pida, Él me la va a conceder. Deus é um Deus amoroso, tudo o que eu peço Ele me vai dar. Estoy en Cristo, el sufrimiento no va a aparecer en mi peregrinaje aquí en la tierra. Se estou em Cristo, o sofrimento nunca vai acontecer na minha peregrinagem na Terra. Dios va a responder milagrosamente ante cualquier crisis que yo tenga, enfermedad, problemas matrimoniales. Dios va a resolver todos esos problemas. Deus vai responder de uma forma milagrosa a todos os problemas que eu tenha, doenças, problemas no casamento ou financeiros, qualquer problema que eu tenha. ¿Qué expectativas tenemos sobre Que Dios? expectativa tens sobre Deus? ¿Y qué expectativas tenemos sobre nosotros mismos? E que expectativa tens sobre ti mesmo? Yo es que soy un grandísimo maestro Eu é que sou um grande professor y Maestro. por eso debería estar enseñando en la escuela bíblica. e por isso tinha que estar a ensinar na escola bíblica. Y por eso me tendrían que estar invitando en todos los retiros de las iglesias. E por isso tinha que estar a ser convidado em todo o futuro da igreja. Lo que pasa es que son unos ciegos los hermanos, no están inspirados por O que Dios. acontece é que eles são cegos e não estão inspirados por Deus. Yo soy en fin, muchas cuestiones que tienen que ver con nosotros que esperamos que sean así tal y como las percibimos en nuestra vida. Muitas expectativas e questões que temos e que esperamos dos outros que tinham que acontecer como nós achamos nas nossas expectativas. Ahora, esas expectativas que no son realistas necesitamos tratarlas delante de Dios. Agora, essas expectativas que não são realistas precisam ser tratadas diante de Deus. Debemos ser capaces de detectar cuáles son esas expectativas para que no nos dejen fuera del juego. Precisamos de conseguir detectar quais são essas expectativas para que não nos tirem fora. Y eso es lo que hace Dios con Elías. E isso é o que fez Deus com Elias. ¿Y cómo trata Dios con Elías? Vamos a verlo. E como El Señor. confronta Deus a Elias, como trata com ele. Vamos a leer el versículo 5 Vamos a ver. hasta el 18. No mesmo capítulo. Sí. Versículo 5 até o 18. 1 Reis 19. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa.
Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança e derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram agora tirar minha vida. E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe ao monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento soprava aos montes, despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Até quando? Deus. E respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar agora a minha vida. Então o Senhor lhe disse: Pai, volta para onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azazel, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Não deixarei certo vida em Israel todos os joelhos que não se dobraram a Baal y toda boca que no beijou. Así que en esta porción vemos tres formas en las que Dios trató con las falsas expectativas de Elías. Assim, vemos nesta passagem três maneiras que Deus tratou com Elias nas suas faltas de expectativas. En primer lugar, yo veo un trato compasivo de parte de Dios. Em primeiro lugar, vemos um trato de compaixão da parte de Deus. Elías estaba totalmente desubicado. Elias estava totalmente fora do seu lugar. Cometió un sinnúmero de errores. Cometeu sem número de erros. Actuó en la carne, para entendernos. A forma de atuar dele foi carnal, para entendermos. Hizo cosas que había que confrontar seriamente. Fez coisas que eram preciso ser confrontadas de uma maneira séria. Pero lo primero que hizo Dios con él fue tener compasión de él. Mas a primeira coisa que Deus fez com ele foi ter compaixão. No señaló sus errores ni sus fallos. Não esteve a assinalar os seus erros e as suas falhas. No hizo leña del árbol caído. Não fez lenha de uma árvore caída. Entendió que él era débil. Percebeu e entendeu que ele era fraco e débil. Que era un hombre sujeto a pasiones. Que era um homem sujeito às suas paixões. Y por eso lo primero que hizo fue enviar a un ángel que le alimentara y le fortaleciera en dos ocasiones. E por isso a primeira coisa que fez foi enviar um anjo para que o alimentara e o cuidara em duas ocasiões. Seguro que muchos de vosotros estáis en un error parecido, similar al de Elías. Certeza que muitos de vocês estarão num erro parecido ao de Elias. Seguro que estáis muchos de vosotros empeñados en que las cosas, que los demás tienen que ser como vosotros decís que tienen que ser. Certeza que muitos de vocês estão empenhados em que os outros tenham que ser como vocês querem que eles sejam. Seguro que algunos de vosotros están enfadados con Dios porque Él no está actuando conforme a como vosotros creéis que debería actuar. Certeza que alguns de vocês estão zangados com Deus porque Deus não está a atuar da forma como vocês acreditam que Ele deveria atuar. ¿Sabes cómo lo que Dios piensa acerca de tus expectativas erróneas? Sabes o que Deus pensa acerca das tuas expectativas erradas? Dios dice, Dios tiene misericordia contigo. Deus diz e tem misericórdia para contigo. Dice el Salmo 103, en el versículo 13. Diz o Salmo 103, no versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, como o Pai se compadece dos filhos, se compadece Jehová también de los que le temen. Se compadece Jeová também daqueles que o temem. Porque Él conoce nuestra condición. Porque Ele conhece a nossa condição. Se acuerda de que somos polvo. Se lembra que somos pó. El hombre, como la hierba, son sus días. O homem é como a erva, são os seus dias. Florece como la flor del campo. Floresce como a flor do campo. Que pasó el viento por ella. Que passa o vento por ela. Y pereció. E morre. Mas la misericordia de Jehová. Mas a misericórdia de Deus. Es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. É desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Así que Dios se muestra tremendamente compasivo con nosotros cuando estamos en el error.
Assim que vemos que Deus tem tremenda compaixão por nós quando nós estamos no erro. Y esto es lo primero que tenemos que experimentar antes de que nuestras falsas expectativas sean corregidas. E esta é a primeira coisa que temos que experimentar antes que as nossas falsas expectativas La sejam compasión de Dios, a compaixão de la Deus, misericordia de a Dios, misericórdia de el Deus, amor de Dios, o amor de Deus, la gracia de a Dios. graça de Deus. Pero a continuación Mas continuando, le da una palabra Deus lhe deu uma y palavra. le dice, ven delante de mí en el monte de Oreb, E habla conmigo. Ele disse, vem diante de mim no Monte Horeb e fala comigo. Esto es algo muy importante a la hora de corregir nuestras expectativas. Isso é algo muito importante na hora de corrigir as nossas expectativas. Muchas de las cosas que pensamos que deben ocurrir, Muitas das coisas que pensamos que devem acontecer, no las hemos hablado con Dios. nunca as falamos com Deus. Las expectativas que tenemos sobre los demás, no las hemos compartido con Dios. As expectativas que temos sobre as demais pessoas, nunca as partilhamos com Deus. Las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, no le hemos dicho nada a Dios sobre esas expectativas, no hemos hablado con Él. As expectativas que temos sobre nós mesmos, nunca falamos com Deus, nunca partilhamos com Deus. Pero si habláramos más con Dios acerca de lo que esperamos que suceda, Mas se falássemos mais com Deus acerca daquilo que esperássemos que acontecesse, esas expectativas podrían ser corregidas y encauzadas de manera adecuada. essas expectativas podiam ser corrigidas e dirigidas de maneira adequada. Si estás frustrado, desanimado porque no se están cumpliendo tus deseos y tus planes, Se estás frustrado e desanimado porque não estão a acontecer os teus desejos e planos, te invito a que subas al monte delante del Señor. te convido a que subas ao monte e te ponhas diante de Deus. Háblale acerca de tu esposo. Fala lá acerca do teu esposo. Háblale acerca de tu esposa. Fala lá acerca da tua esposa. Háblale de lo que esperas de tus hijos. Fala daquilo que esperas dos teus filhos. De lo que esperas de tus hermanos y hermanas en la Do que esperas iglesia. dos teus irmãos e irmãs na igreja. De lo que esperas de tus líderes, de tus pastores. Daquilo que esperas dos teus líderes e pastores. De lo que esperas de tus dirigentes políticos. Daquilo que esperas dos teus dirigentes políticos. Habla, habla y habla. Fala, fala e fala. Comunícate con Dios, abre tu corazón hacia Él. Comunica-te com Deus, abre o teu coração. Hazle diante de saber Deus. tus expectativas. Faz-lhe saber as tuas expectativas. Y Él va a afirmar tu corazón en la dirección correcta. E Ele vai dirigir o teu coração na direção correta. Ahora, hizo algo más Dios. En el momento en el que Elías sube al monte para hablar con Dios, Él corrige sus Mas expectativas. fez algo mais no momento em que ele sobe para falar com Deus e Deus corrige as suas expectativas. Y le corrige en primer lugar las expectativas que tenía acerca de los demás. E é corrigir em primeiro lugar as expectativas que ele tinha sobre os demais. Acordaros que Elías creía que el pueblo tenía que haberle apoyado ante una amenaza de muerte como la que había recibido de Jezabel. Lembra-se que Elias esperava que Deus e o povo tivesse apoiado ante a ameaça de Jezabel. Y Dios le dice, oye, ¿no estás solo aquí? E Deus lhe disse, olha, tu não estás sozinho aqui. Que hay 7.000 en Israel, Que há mais 7.000 em Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y ante Asera, dos quais os joelhos não se dobraram ante Baal e Acera. y cuyas bocas no han besado sus imágenes. E as bocas não beijaram os seus pés. Tengo 7.000 fieles en Israel. Tenho 7.000 fiéis em Israel. Tengo 7.000 hombres y mujeres de Dios en Israel. Tenho 7.000 homens e mulheres de Deus em Israel. Wow, Elías yo creo que se quedó sorprendido, no era consciente de esta realidad. Uau, Elias ficou surpreendido, não era consciente dessa realidade. En segundo lugar, le corrige sus expectativas que tenía hacia Dios mismo. Em segundo lugar, é corrigir a expectativa que ele tem face a Deus mesmo. Y sucede algo muy interesante. Dice que vino un grande y poderoso viento que rompía los montes. E sucede algo muito interessante. Diz que veio um grande vento que rompia os montes. Dice que después del viento vino un terremoto impresionante. Diz que depois do monte veio um terremoto impressionante. Después del terremoto vino un fuego que cayó del cielo. E depois do terremoto veio fogo que caiu do céu. Pero después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Mas depois do fogo veio um sussurro suave e delicado. ¿Qué significa esto? O que significa isto? Dios le está diciendo a Elías que no debe esperar que él actúe siempre de la misma manera. Deus está a dizer a Elias que ele não tem que esperar que a atuação de Deus seja sempre da mesma maneira. Dios le está diciendo a Elías, yo actúo de diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, no me encasilles. Deus está a dizer a Elias, eu atuo de maneiras diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes, de formas diferentes. Não me metas dentro de uma caixa. En ocasiones vendré como un fuego, como un viento poderoso, Em algumas alturas venho como um fogo poderoso. vendré como un terremoto que estremece todas las cosas. Ou então venho como um terremoto que estremece todas as coisas. Vendré como un fuego impetuoso. Venho como um fogo impetuoso outras vezes. Pero en otras seré simplemente un silbo apacible y delicado. Mas outras vezes serei apenas um sussurro suave e delicado. Has experimentado el fuego, Elías, en Oreb, perdón, en el Carmelo. Experimentaste o fogo, Elias, no Carmelo. Pero ahora te toca el silencio. Mas agora
Agora é a altura do silêncio. Así que a veces necesitamos entender que Dios no actúa siempre de la misma manera. Assim que muitas vezes precisamos entender que Deus não atua sempre da mesma A maneira. veces Dios va a sanar una enfermedad de manera sorprendente Às vezes Deus vai curar uma pessoa doente de uma maneira surpreendente y en otras Dios va a permitir que la persona muera por esa enfermedad. e noutras Deus vai permitir que essa pessoa acabe por morrer dessa mesma enfermidade. A veces Dios va a hacer un milagro financiero en la vida de una persona Às que vezes está en Deus vai crisis, fazer um milagre financeiro na vida de uma pessoa que está em crise y en otras ocasiones la persona va a tener que padecer muchos aprietos económicos en su vida. e noutras alturas a pessoa vai ter que sofrer muitos problemas económicos na sua Así vida. que Dios le confronta acerca de las expectativas que tenía sobre Dios. Por isso vemos que Deus o confronta acerca das expectativas que tinha sobre Deus. Pero también le confronta sobre las expectativas que tenía acerca de sí mismo. Mas também ele vai confrontá-lo acerca das expectativas que tinha de si mesmo. Le dice a Elías, ¿qué haces aquí? En 2 ocasiones, ¿qué haces aquí? Diz Elias em 2 vezes: fazes aqui. No estás donde deberías. Não estás no lugar que devias estar. Ve y vuélvete por tu camino. Regresa a ocupar tu lugar. Vai e regressa e volta para o teu lugar. Vuelve a hacer tus labores. Volta a fazer os teus trabalhos. Haz aquello para lo que yo te he llamado. Faz aquilo para a qual eu te chamei. Eres un profeta de Dios. És um profeta de Deus. Eres alguien que está ahí para dar mi mensaje a las personas que están a tu alrededor. És uma pessoa que foi escolhida para dar uma mensagem àqueles que estão à tua volta. Estás puesto para ungir reyes y ungir profetas. Foste chamado para ungir reis e ungir profetas. Así que vuelve por tu camino, Assim que volta ao teu caminho, ocupa tu lugar vai para o teu lugar, y me unges al próximo rey de Israel, Jehú, vais a ungir então ao próximo rei de Israel, que al é próximo Jeú, rey de Siria, Hazael, ao próximo rei da Síria, Azael, y me vas a ungir al próximo profeta de Israel que se llama Eliseo. e vais a ungir também o próximo profeta de Israel, que vai ser Eliseu. Elías, no eres poca cosa, Elias, tu não és pouca coisa, eres un profeta de és Dios. um profeta de Deus. Así que mientras vivas, dedícate a aquello para lo que te he llamado. Assim que enquanto viveres, dedica-te àquilo que foste chamado. Así que Elías recibió una confrontación de sus expectativas erróneas Então Elias sofreu um confronto acerca das suas expectativas erradas, y fue a ocupar su lugar, Y el fue- cual había abandonado. voltou a ocupar o seu lugar, aquilo que ele tinha abandonado. Así que puede que algunos de vosotros no estéis ocupando vuestro lugar y la razón sea las falsas expectativas, las expectativas que están gobernando vuestra existencia desde tiempo. Então pode ser que esteja a acontecer que alguns de vocês não estão no vosso lugar porque estão a viver expectativas que não são as certas. Quizás en el pasado vosotros estabais en el lugar que Dios os había puesto, el lugar de hombre y mujer de Dios poderoso, Talvez no passado vocês estiveram no lugar onde Deus vos colocou de homem e mulher de Deus poderoso. estabais allí dando fruto para la gloria del Estavam Señor, nesse lugar a dar frutos para a glória do Senhor. pero empezasteis a percibir que las expectativas que teníais sobre los demás no se cumplían. Mas começaram a perceber que as expectativas que tinham sobre as demais pessoas à vossa volta não aconteceram. Lo que habéis imaginado que Dios debía hacer con vosotros no se estaba cumpliendo. Aquilo que imaginavas que Deus devia fazer em vós outros não estava a acontecer. Las expectativas que tenías sobre ti mismo no se cumplían As expectativas que tinham sobre vocês mesmos não foram cumpridas, não aconteceram. y cambiasteis vuestro estado Mudaram o vosso estado en un estado más pesimista, más negativo. para um estado de sentimento mais pessimista e mais negativo. El desánimo, el temor os controlaron O desânimo e o medo vos foi controlando. y os llevaron a hacer cosas locas, irracionales. E levaram a que vocês fizessem coisas loucuras e irracionais. Os empezasteis a aislar progresivamente. Começasteis a isolar-vos progressivamente. Os fuisteis alejando de ese puzzle que es la iglesia. Fosteis fugindo desse puzzle que é a igreja. Empezasteis a dejar vacío el lugar que Dios tenía para vosotros. Fosteis deixasteis vazio o lugar que Deus tinha para vocês. Falsas expectativas. Falsas expectativas. Ahora, es necesario que volvamos a reajustar esas expectativas. É necessário que voltemos a ajustarmos nessas expectativas. Que nos acerquemos a Dios. Que nos aproximemos de Deus. Que nos sumerjamos en la presencia del Señor. Que podamos submergir na presença do Que Senhor. podamos ir más profundo con Él. Possamos ir mais profundo. Para ver lo que hay detrás de nuestras Para ver expectativas. aquilo que está por detrás das nossas Y expectativas. que podamos ver cómo Dios quiere hacer las cosas y no como creemos que debería hacerlas. E que possamos compreender e ver como Deus quer fazer as coisas e não como nós gostaríamos que elas. Necesitamos dejar que Dios afecte nuestra visión de los demás.
necessitamos que Deus afete a nossa maneira de ver as demais pessoas. Y también la manera en la que nos vemos a nosotros E mismos. também a maneira em como nos vemos a nós mesmos. Necesitamos incluso dejar que Dios nos corrija algunas ideas erróneas que tenemos acerca de Él. Necessitamos, inclusive, que Deus nos corrija algumas ideias que temos erradas acerca dele. Y esta visión de profundidad E esta visão de profundidade nos va a hacer que volvamos a nuestro lugar vai fazer com que voltemos até ao nosso lugar y que recuperemos aquello que habíamos abandonado en el pasado. e que possamos recuperar aquilo que abandonamos no passado. Amén. Amém? ¿Por qué no oramos unos instantes Vamos orar um instante. y reflexionamos acerca de esto que hemos estado hablando? Refletir acerca disso que estivemos a falar. Vamos a orar acerca de nuestras expectativas. Vamos orar acerca das nossas expectativas. ¿Qué tipo de expectativas tenemos en la actualidad? Que tipo de expectativas temos na atualidade? Gloria al Señor. Padre, Pai, queremos darte gracias queremos agradecer-te por haber pensado en nosotros, por teres pensado em cada um de nós. pensado de manera tan positiva y tan grande, Pensado de uma maneira tão positiva e tão grande. por haber pensado que somos dignos de tu sangre, Señor, Por teres pensado que éramos dignos do teu sangue, Senhor. que somos dignos de que tú descendieras del cielo y vinieras a este mundo para rescatarnos. Que somos dignos de que tu baixaras do céu e vires a este mundo para nos resgatar. Estamos conmocionados al saber de tu amor, Señor. Estamos comovidos ao saber do teu amor, Senhor. Pero no solamente vienes para rescatarnos y llevarnos al cielo, Mas não somente vens para resgatar-nos e levar-nos ao céu, sino que vienes para darnos poder y ser testigos tuyos aquí en la tierra. mas também vieste para dar-nos poder e ser tuas testemunhas aqui na terra. Tú has decidido hacer algo grande y significativo con nosotros aquí en esta tierra, Senhor, Señor. decidiste fazer algo grande e com significado em cada um de nós nesta terra. Señor, abre los ojos de nuestro corazón, Señor, Senhor, abre os olhos do nosso coração para que podamos ver con claridad para possamos ver com clareza cuáles son tus planes para nuestra vida, quais são Señor. os teus planos para a nossa vida. Corrige nuestras deficiencias, Señor. Corrija as nossas deficiências. Corrige nuestras expectativas erróneas, Señor. Corrija as nossas falsas expectativas, Senhor. Pon colirio en nuestros ojos para ver con claridad, Señor. Derrama colírio sobre os nossos olhos para vermos com clareza. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Senhor, no nome de Jesus, toca nuestras vidas. toca as nossas vidas. Amén.